da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Não é preciso mencionar a importância das relações do Brasil com os Estados Unidos, as duas maiores nações das Américas, e o seu papel no Centro Brasileiro de Relações Internacionais, que tem sido absolutamente decisivo para fazer com que o SEBRE possa cumprir a sua missão de estudar, digamos assim, não só o melhor entendimento das relações internacionais, como a questão muito momentosa que tem a ver, inclusive, com a reunião de hoje, que é a da inserção do Brasil no contexto internacional. Quer dizer, isso é muito importante no que diz respeito à questão da indústria. O desenvolvimento da indústria doméstica no contexto de crise internacional é algo absolutamente relevante, sobretudo porque no contexto de crises a tentação por parte de todos, no mundo inteiro, é muito grande no sentido da adoção de medidas pontuais, medidas que dão a ilusão de que estamos preservando certas conquistas, mas que a longo prazo podem ter efeitos desastrosos para a própria capacidade do país de se desenvolver em bases sólidas e de se inserir na economia mundial de forma competitiva, de forma que redunde numa sustentabilidade desse processo para a socioeconomia nacional. Eu salientaria, por exemplo, certas questões como o protecionismo, que é um remédio fácil, que muitos países têm adotado. Também outra questão também é a manipulação cambial, que muitas vezes é feita sob a capa da contra-manipulação cambial, como se isso fosse alterar a competitividade intrínseca do nosso setor industrial, sem falar em certas medidas que equivalem a medidas discriminatórias e protecionistas ao arrepio de tudo aquilo que nós pactuamos no âmbito anteriormente do GATT, hoje da Organização Mundial do Comércio, como, por exemplo, a dispensa de certos impostos para empresas estabelecidas no Brasil de forma discriminatória, que é algo que pode, digamos assim, surtir efeitos deletérios. No caso, por exemplo, do setor automotivo, que, aliás, é um exemplo do estudo que foi feito aqui, tem até uma incompatibilidade com a política ambiental brasileira. Quer dizer, aumentou-se profundamente a venda de veículos automotores, de carros, nos grandes centros urbanos brasileiros, que teve um impacto negativo em termos ambientais no sentido de emissão de carbono e, além disso, transformou a vida nas grandes metrópoles realmente um inferno em matéria de tráfego, requerendo investimentos ainda mais pesados em matéria de infraestrutura urbana. E a infraestrutura é realmente um dos calcanhares de Aquiles a influir, a modular a competitividade brasileira. Eu gostaria de suscitar, a título de provocação também, uma questão que tem a ver com o que nós vamos debater hoje, enfim, de forma muito competente, pela Lia Valls e pelo Maurício Canedo, que é a cultura do industrial brasileiro de uma maneira geral. Eu não quero falar de uma maneira geral, quer dizer, não quero cometer injustiças. A industrialização brasileira foi um fenômeno bem-sucedido e ela foi baseada essencialmente no mecanismo de substituição de importações. Esse mecanismo de substituição de importações assentava-se num tripé que era protecionismo, subsídio e reserva de mercado. Então, o industrial brasileiro se formou voltado para o mercado interno, sem ter a necessidade de competir, ou a competição extremamente limitada. Isso criou uma cultura comercial que, no momento em que o Brasil começou a se inserir, a princípio muito timidamente, na economia mundial, a competitividade brasileira era obtida através de subsídios, através de manipulações cambiais, através de, enfim, artifícios
tópicos que nada tinham, que não afetavam de forma alguma a produtividade intrínseca das indústrias brasileiras. E isso daí em contraste com numerosos outros países onde a industrialização foi feita, já tendo em mira o mercado externo, portanto, já tendo em mira a questão da produtividade, que é algo muito importante no mundo de hoje, sobretudo porque o mundo de hoje globalizado tem como uma de suas características fundamentais a internacionalização dos processos produtivos. Então, hoje, o protecionismo, tal como nós o conhecemos classicamente, deixou de ser um instrumento eficaz de proteção à própria indústria nacional. Então, são esses os desafios. Eu estou aqui, não estou concluindo coisas, estou simplesmente levantando bolas com um comentário oportuno, sobretudo que a maior parte do Brasil hoje está voltada para o jogo do Corinthians. Enfim, tudo bem. E, na verdade, isso será objeto de debate aqui por pessoas muito mais competentes, certamente muito mais competentes do que eu. Então, dito isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez à SPM, ao Rodrigo Sintra, e pedir a ele que diga algumas palavras, e depois passarei a palavra para o Henrique Resisque. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez, e, por favor.